E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou professor de História. E hoje eu estou aqui para fazer a correção de alguns exercícios relacionados ao tema as repercussões iluministas na América. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a influência, por exemplo, do iluminismo em movimentos de emancipação, tanto na região do Brasil, como também na região, na verdade, América Portuguesa, América Espanhola e América Inglesa, tá bom? Então nós vamos corrigir aqui algumas questões. A primeira questão, ela está na página 52 e nós vamos fazer a correção dela agora. Vamos lá. Leia os trechos a seguir, de George Washington e Thomas Paine. A crise é chegada em que devemos afirmar nossos direitos ou submeter-nos a todas as imposições que podem cair sobre nós, até que o costume e o hábito façam de nós escravos dóceis e adietos, como os negros sobre os quais imperamos com tão arbitrária autoridade. George Washington, 1774. Que coerência ou decência há em os colonos queixarem-se em tão alto e bom som das tentativas de escravizá-los, quando mantém como escravos tantas centenas de milhares. Thomas Paine, 1775. A Revolução Americana, Haley. De acordo com os documentos, responda às questões. Bom, obviamente a gente vai responder aqui, mas você responde no seu caderno ou corrige no seu caderno. A primeira diz o seguinte: que posicionamento de Washington em relação à escravidão pode ser percebido nesse trecho? Bom, é importante ressaltar que George Washington ele não era escravocrata. Então, George Washington vai afirmar que os colonos eles deveriam lutar pelos seus direitos, ou seja, eles não poderiam ser submetidos, como ele coloca aqui, a todas as imposições que eram colocadas sobre eles, porque senão, a um tempo curto, eles se tornariam tão dóceis quanto os próprios escravos que eles tinham nas mãos. É importante também lembrar, pessoal, em relação a esse período histórico, que por mais que a gente entenda que eles buscavam a liberdade e tudo mais, nem todo mundo era adepto do escravismo e também nem todo mundo era adepto da abolição da escravatura. Então é importante vocês se atentarem para isso, tá bom? Letra B. Que posicionamento a respeito da escravidão Paine expressa em seu texto? Paine é enfático ao mostrar a contradição entre a busca por liberdade e a manutenção da escravidão no território. Esse trecho que eu li para vocês, pessoal, ele demonstra que essa contradição não passou despercebida e foi gradativamente incorporada aos discursos e às ações do novo país. Exemplo disso é a Declaração da Independência, que afirma que todos os homens são criados iguais e que foram dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, ou seja, que ninguém pode mudar, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Apesar de tudo isso, no final, ele ainda faz uma crítica muito grande à estrutura, porque por mais que as pessoas elas achem que ter a sua liberdade é algo maravilhoso, no final ele ainda dá uma cutucada dizendo que elas mantinham pessoas escravizadas. Então elas gritam por liberdade, mas liberdade que só favoreçam a elas mesmas, tá bom? Vamos também corrigir aqui o Organize as Ideias. Primeira questão na página 52. Vou deixar o texto aqui, vocês fazem a leitura e aí logo em seguida a gente vai para o enunciado. Bom, o trecho reproduzido de autoria do inglês Thomas Paine apresenta uma ideia presente no processo de independência dos Estados Unidos, a busca da felicidade como consequência do abuso de autoridade a que o governo inglês submetia seus súditos na América. Ele continua aqui. Sobre esse processo, é correto afirmar que 1. A tradição parlamentar inglesa, com seu princípio de representatividade, foi essencial para a argumentação dos colonos contra o autoritarismo da metrópole. Gente, é importante lembrar
que esse primeiro item está correto, pois ele vai expressar uma ideia defendida pelos colonos de que sem representação não poderia haver tributação, tá bom? Então, de maneira geral, os colonos eles vão expressar essa ideia de que eles deveriam ter representantes para assim ter de fato algum tipo de tributo, ok? Então é importante destacar esse primeiro ponto, correto. Ponto 2. A ação das taxas e aos impostos cobrados pela Inglaterra pode ser explicada pela experiência econômica vivenciada pelas 13 colônias. O item 2, a afirmativa 2, vai enfatizar, ou na verdade sintetizar, a experiência inglesa na América, quando os colonos, apesar das limitações impostas pelo Pacto Colonial, tinham autonomia para comercializar os seus produtos, assim como para importar mercadorias sem a intervenção da metrópole. Muito dessa experiência se deveu à ausência de uma política colonial forte e centralizadora, como é o caso que nós vemos basicamente nas colônias portuguesa e espanhola, tá bom? Então, a segunda afirmativa também correta por conta disso. A terceira afirmativa diz o seguinte: a liberdade almejada pelas colônias tinha como base uma sociedade ideal, em que todos seriam livres e iguais. Bom, esse item 2, ou a terceira afirmativa, não está correto, porque apesar da liberdade pensada ou aspirada por essas pessoas, ela não se estendia a toda a população. Indígenas e afrodescendentes ficavam de fora dessa conquista, que se caracterizava mais por uma liberdade econômica e administrativa do que por uma igualdade jurídica. Então é importante vocês lembrarem que o processo de liberdade aqui não está relacionado com igualdade geral na sociedade, está relacionada principalmente com questões econômicas e políticas. Por isso, essa afirmativa 3 está incorreta, sendo corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Bom, essa próxima questão é uma questão de soma. Nós temos a numeração e logo em seguida nós temos aqui o resultado da soma de todas as afirmativas corretas. Vamos observar o documento. Esta charge de 1776 representa o enterro da Lei do Selo pelo primeiro-ministro britânico George Grenville, o qual carrega o caixão para o túmulo em que outras leis impopulares haviam sido enterradas, entre aspas. A Lei do Selo, publicada em 1775, foi revogada no ano seguinte, em consequência das violentas reações dos colonos contra os agentes britânicos sobre a taxação imposta pela Inglaterra às colônias. Sobre a taxação imposta pela Inglaterra às colônias, indique o que for correto afirmar. Primeira afirmativa. A Lei do Selo previa a taxação de todos os impressos da colônia por meio de selos a serem adquiridos com os agentes nomeados pela coroa. A primeira afirmativa está correta, tá? Porque a Lei do Selo significava exatamente isso. Qualquer tipo de documento que tivesse o trânsito entre a colônia e a metrópole deveria receber um selo específico da coroa. Então, só 2. As leis Townshend, promulgadas em 1767, instituíram o acréscimo nas tarifas sobre a importação de produtos básicos, como chá, vidro, tintas e papel. Por mais que antes dessa lei a coroa britânica tivesse diminuído o imposto sobre determinados produtos, logo em seguida, quando ele inicia falando sobre as leis Townshend, ele vai ampliar os impostos sobre todos os outros produtos que eram comercializados entre a coroa e a metrópole. É importante lembrar que isso é uma medida autoritária feita pela Inglaterra como forma de restituição financeira por conta da Guerra dos 7 Anos. Tá? Então, a segunda afirmativa aqui, número 2, também está correta. Afirmativa 4.
A lei do açúcar foi descumprida pelos colonos principalmente porque sua receita seria integralmente enviada para a Inglaterra para custear as despesas com a corte. Essa resposta está incorreta porque a lei do açúcar, no caso do melaço, não aumentou e muito menos todo o seu recurso seria enviado para a Inglaterra. Na verdade, de maneira geral, eles diminuíram o valor desse produto, ou o valor, na verdade, do imposto sobre esse produto, com o objetivo de depois aumentar o imposto sobre determinados outros produtos. Então, essa resposta está incorreta. Afirmativa 8. A lei da hospedagem tinha como objetivo baixar os custos com as tropas inglesas no território americano, ao determinar que cabia aos colonos fortalecer abrigo e alimento aos soldados ingleses. A lei de hospedagem significava exatamente isso. Tinha como objetivo principal, abrigar um soldado em cada residência, e essa residência, essa família tinha que bancar literalmente esse soldado. Era uma forma da coroa inglesa de fiscalizar essas pessoas para que elas não se rebelassem. Está correto. Afirmativa 16. A lei da moeda, que proibia a emissão de papel de crédito nas colônias, tinha como objetivo restringir a autonomia colonial. Essa afirmativa está correta porque, com a elaboração de uma moeda e a circulação de moeda, não teria mais tanta necessidade da presença da moeda inglesa. Ou seja, haveria uma disputa financeira de moedas monetária. Isso não seria interessante para a Inglaterra, mas é algo que os colonos desejavam fazer, mas que foi proibido. 32. Uma das reações à lei do selo foi a elaboração de um documento pelos colonos que invocava para a colônia os mesmos direitos dos cidadãos ingleses da metrópole. O ponto principal das reivindicações era o princípio da representatividade, no qual os colonos invocaram o direito de ter representantes no parlamento para validar as leis. É importante lembrar que todo esse processo de representatividade ele foi buscado principalmente de forma burocrática. Depois é que de fato eles vão realizar o processo de emancipação, mas eles inclusive enviaram caravanas de representantes até a metrópole para tentar negociar. Então teve todo esse imbróglio relacionado à questão de representatividade até o processo de emancipação. Então, apenas a afirmativa 4 está incorreta. O item 4 está incorreto, pois, lembrando, mais uma vez, a taxação da lei do selo seria revertida para as despesas da própria colônia. Todos os outros itens estão corretos e resumem as taxações impostas pela Inglaterra às 13 colônias, acarretando a insatisfação e a mobilização dos colonos pela independência. Então, apenas o item 4 está incorreto. A somatória dá um total de 59. 1 mais 2 mais 8 mais 16 mais 32 igual a 59. Vamos lá, vamos fazer a correção aqui dessa parte que chama Organize as Ideias. Aumentar aqui um pouquinho a letra. Bom, a primeira questão diz o seguinte: sobre a crise colonial e os movimentos pelas independências dos territórios americanos colonizados pelos espanhóis e portugueses, é correto afirmar: A. No caso da América Hispânica, o movimento revolucionário culminou com as dependências latino-americanas, constituiu-se num empreendimento político levado a cabo pela coroa espanhola e também pelos camponeses e índios. A primeira alternativa A, está incorreta, pois afirma que a independência foi um empreendimento da coroa aliada a indígenas e camponeses, quando de fato foi uma iniciativa da elite crioula. Ok? Letra B. A relação com as respectivas metrópoles desagradava a elite crioula cafeeira, pois esta consolidava o fortalecimento do comércio com outras nações interessadas nesse produto. Assim, o vigor econômico destas relações comerciais interferiu nas taxações impostas pela metrópole. A alternativa B está incorreta ao afirmar que o café era o principal produto comercializado pela elite crioula. O café se tornou importante a partir do século XIX,
meados do século XIX. A alternativa ela está incorreta por conta exatamente desse fator. Alternativa C. A colônia de Portugal, denominada Brasil, referendou seu processo de independência adotando um regime republicano. A partir desse marco, a princesa Isabel assinou a lei que libertou os escravos, permitindo que a sociedade se constituísse a partir dos princípios liberais. Essa resposta, essa afirmativa aqui está totalmente incorreta. A alternativa C afirma que o Brasil adotou o regime republicano quando, na verdade, a independência de Portugal permaneceu uma monarquia. Então, de maneira geral, isso aqui está bem errado. A letra D. Os movimentos emancipacionistas das colônias espanholas e da portuguesa refletiram na política mundial, inaugurando uma etapa de livre comércio com as demais nações, o que dinamizou a economia hispano- e luso-americana. A letra D, ela também está incorreta, pois ao indicar que o livre comércio se estabeleceu entre as nações, afirma a dinamização das economias espanhola e portuguesa, em vez das ex-colônias, tá? Então, de maneira geral, ela está incorreta por conta disso. A letra E diz o seguinte: no início do século XIX, a Espanha vivenciava um processo de decadência interna. Essa debilidade e seus reflexos, tanto na metrópole quanto nas colônias, contribuíram para que os movimentos independentistas ocorressem. Então é importante destacar que essa resposta é a resposta correta. A resposta ressalta a debilidade da coroa espanhola após a invasão napoleônica, que, aliada aos interesses das elites coloniais, contribuiu para a emancipação das colônias. Ok? Vamos lá para a questão 2. Deixar o texto na tela, você faz a leitura do texto, dá uma pausazinha no vídeo, lê o texto e depois a gente segue. Bom, a questão 2, enunciado. Assinale a alternativa correta em relação às características da luta pela independência da América Espanhola. A. Lutas sociais com base nas ideias iluministas, com a finalidade da implantação de sociedades republicanas. A primeira afirmativa é importante destacar que está incorreta, pois, apesar da influência das ideias iluministas, as lutas pela emancipação buscavam a hegemonia da classe dominante, ou seja, o grupo que é chamado de crioulos. Letra B. Inspiradas no modelo inglês e com estrutura baseada no pensamento liberal, buscou instaurar monarquias parlamentares. A letra B está incorreta, uma vez que após a independência, as novas nações adotaram o regime republicano. Lembrando que a gente está falando da América Hispânica. Letra C. Movimentos apoiados pela Inglaterra que tiveram por objetivo a ruptura do chamado Pacto Colonial. Aqui embaixo na esquerda. Ou seja, o fim do monopólio comercial imposto pela metrópole espanhola. A letra C é importante destacar que ela é a resposta correta, porque isso aqui define exatamente o processo de emancipação. Letra D. Movimentos sociais de caráter burguês anti-escravistas com o objetivo de promover um desenvolvimento capitalista no continente. Essa resposta é incorreta porque afirma que os movimentos anti-escravistas buscavam o desenvolvimento capitalista. No entanto, a luta pela emancipação dos escravos não ocorreu em conjunto com a liberdade política. A letra E diz: a possibilidade aos trabalhadores nativos, o SIC, acesso à propriedade da terra, transformando a estrutura social. A letra E está incorreta porque a manutenção do latifúndio e da hegemonia das elites crioulas permaneceu mesmo após o processo de emancipação. Tá bom? Então essa é a resposta da questão 2. Questão 3. Leia o texto e faça o que se pede. A maioria dos países latino-americanos se tornou independente na década de 1820 com resultado da ação dos crioulos. Referindo-se a esse processo, Lord Koenig, em 1824, afirmou, abre aspas, a América Espanhola é livre. Se nós não planejarmos mal nossos interesses, ela é inglesa. Fecha aspas. Identifique os crioulos.
Os crioulos, pessoal, eles eram a base dominante na América Hispânica, detentores do poder econômico e que buscavam poder político e emancipação, tá bom? É importante destacar também que eles foram os responsáveis pelo movimento de emancipação. Vamos lá justificar a frase de Lorde. A Inglaterra ela foi uma grande colaboradora dos movimentos de independência das colônias hispânicas e também portuguesa na América, principalmente em razão das implicações comerciais envolvidas no contexto da Revolução Industrial. Obviamente que tem um interesse inglês aí, tá? Não é por bondade. A busca por mercados consumidores sem os entraves do sistema colonial era uma das metas inglesas que, na aliança com os povos colonos, no caso tanto hispânico como português, vai acabar sendo auxiliado no processo de emancipação. Então a Inglaterra ela tinha um objetivo muito claro ao auxiliar justamente esses espaços territoriais no processo de emancipação, não é simplesmente por bondade. Bom, vamos lá para a página 63. Leia e analise os quadrinhos a seguir. Esse quadrinho aqui. Vou deixar aqui na tela. Você lê, dá alguns minutinhos. Próximo. Ok, vamos lá então. Aqui na parte esquerda da tela. Agora em seu caderno faça o que se pede. Identifique os trabalhos realizados pelos escravizados africanos na corte. Bom, é importante lembrar que esse trabalho ele está caracterizado de várias maneiras, né? Os escravizados eles podiam exercer várias atividades, podiam fazer serviços por conta própria, inclusive, tá? Então os escravizados eles eram aí basicamente diversificados em questão de sua mão de obra, ok? Questão B. Com base nas imagens, é possível indicar a situação jurídica, livre ou escravizados, os personagens retratados? Vamos justificar. Bom, a imagem apresenta mulatos bem vestidos que podem ser libertos ou livres. Sendo dessa forma, é importante a gente fazer uma análise mais crítica em relação a esses quadrinhos. É bom lembrar também que em épocas coloniais e imperiais era prática dos escravizados andarem descalços, pois o uso de sandálias ou sapatos indicava se ele era livre ou não. Então aí vai uma dica, né? Se basicamente ele tinha sapato, era alguém escravizado. Se não tinha sapato, era alguém livre, tá bom? Se tinha sapato, era livre. Se não tinha, era escravizado. C. Você concorda com a fala de Debré sobre a possibilidade de mudança na situação dos escravos negros no Brasil? Bom, ela é pessoal, mas é importante que você lembre de refletir sobre o papel da educação na mudança das diferentes sociedades presentes no Brasil, colônia principalmente. É importante lembrar também dos dias atuais. Será que é visível isso nos dias atuais? Então, basicamente essa questão aqui ela é bem pessoal. Tá? Questão 2. Em 1808, fugindo da invasão francesa, que resultou da não adesão de Portugal ao bloqueio continental determinado por Napoleão Bonaparte, a corte portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro. A respeito da presença da corte no Brasil, assinale as alternativas corretas. Primeira afirmativa aqui. Em reação à decisão de Dom Pedro, em reação à decisão de Dom João VI de retornar a Portugal, eclodiu a Revolução Pernambucana em Recife, em 1817, que defendeu que o Brasil continuasse, aqui na esquerda agora, sendo sede da monarquia lusitana. Tal fato adiou o retorno da corte para Lisboa até 1822.
Essa afirmativa ela está incorreta, pois afirma que a Revolução Pernambucana defendia o Brasil como sede da monarquia lusitana, mas que na verdade esse foi um movimento separatista e não agregacionista. 2. Com a abertura dos portos em 1808, a economia brasileira deixou de ser predominantemente agrícola e iniciou um rápido processo de industrialização. A alternativa 2 também está incorreta, pois a economia brasileira se manteve na agricultura até mais ou menos o início do século XX, quando de fato teve o processo industrial. 4. Visando promover um desenvolvimento cultural, Dom João fundou escolas, criou a imprensa régia, a Biblioteca Real e promoveu a vinda da missão francesa, que trouxe artistas e cientistas ao Brasil. Importante lembrar que todas as outras afirmativas são medidas adotadas pelo Dom João. Então, tanto essa como a 8 e a 16 são medidas que vão facilitar aqui, tá? O governo de Dom João. Importante lembrar também que essas medidas elas eram para a melhoria da colônia, entre elas o próprio desenvolvimento social, administrativo e econômico. Então, apenas a afirmativa 1 e 2 são incorretas. Se só a 4, 8 e 16 estão corretas, a somatória dá 28. Terceira questão. Nos primeiros 250 anos da colonização europeia, a América Ibérica teve alguma vantagem sobre a América Inglesa. Nos 250 anos seguintes, período em que as colônias viraram países independentes republicanos, o jogo inverteu-se brutalmente. As peculiaridades dos diferentes ritmos de desenvolvimento dos países americanos podem ser explicadas a partir de uma questão de ordem histórica, presente na alternativa. Diz assim, ó: a presença da mão de obra escrava indígena e africana na América do Norte, ao contrário do que aconteceu em várias áreas da América Latina, onde foi adotado o trabalho livre e assalariado. É basicamente um erro muito grande. Primeiro porque a alternativa 1, ela apresenta o modelo de trabalho adotado na América Latina como um trabalho livre e assalariado, mas que na verdade era um trabalho escravocrata, tá bom? Então, o trabalho escravo foi adotado na América Latina, inicialmente com os nativos e depois com o tráfico de africanos. A 2 está correta. A 3. A permissividade moral gerada pelo catolicismo conservador na América Latina, ao contrário do protestantismo liberal na América do Norte. A alternativa 3 não está correta, pois a religião católica não era permissiva, visto que impunha regras e se fazia presente no cumprimento das normas morais entre os fiéis, ou seja, não havia uma permissividade moral, pelo contrário. Tá? 4. Os rigores do clima tropical na América Latina, prejudicando a produtividade colonial em contraposição ao caráter ameno ao clima da América do Norte. A alternativa 4 está incorreta porque os rigores do clima tropical na América Latina prejudicando a produtividade colonial em contraposição ao caráter ameno do clima da América do Norte. Na verdade, essa alternativa está incorreta porque ele afirma que os rigores do clima prejudicaram a posição, ao contrário do que aconteceu. Tá? Vai favorecer, o clima vai favorecer a produção e a exploração ou exportação de gêneros tropicais para a Europa. Tá bom? Quinta, a fragilidade dos laços coloniais na América Latina com suas metrópoles em relação, aqui em cima agora, ao controle da Inglaterra sobre suas colônias na América do Norte, desde o início da colonização. Então ela está incorreta, por quê? Porque é importante lembrar que os laços coloniais latinos eles eram basicamente frágeis. É importante lembrar que a Inglaterra não tinha um controle forte sobre as suas colônias, tá? Então, essa alternativa está incorreta por conta disso. A quarta questão. Vou deixar o texto, vocês fazem aí a leitura. Dá uma pausa no vídeo, caso tenha necessidade. Bom,
Uma das consequências desse evento, ele diz o seguinte, do evento lá do texto. A decadência do Império Britânico em razão do contrabando dos produtos ingleses através dos postos brasileiros. É importante observar, pessoal, que a alternativa A está incorreta, pois a Inglaterra se tornou cada vez mais poderosa econômica, militar e politicamente durante o século XX, construindo um dos mais poderosos impérios mundiais. O tráfico transatlântico de escravizados para o Brasil só viria a cessar a partir de 1850. Ok? Então, tanto a letra A como a letra B estão incorretas por conta disso. Tá? Aqui na letra B diz que o fim do comércio escravo no Brasil, porque a Inglaterra decretaria em 1806 a proibição do tráfico de escravos em seu território. Então, mesmo com esse decreto da Inglaterra, a escravidão só foi de fato começar a existir, o processo de abolição dela, a partir de 1850. Tá bom? Bom, a letra C está correta porque ele diz o seguinte, que a conquista da região do Rio da Prata em represália à aliança entre a Espanha e a França de Napoleão. Por que essa alternativa está correta? A alternativa C está correta, visto que a anexação da banda oriental do Uruguai ao território brasileiro se inseriu no contexto da transferência da corte para o Brasil, em decorrência da invasão das tropas de Napoleão em Portugal. Então tem uma relação direta da conquista dessa região com a questão lá da França e da Espanha, ok? A alternativa D não está correta porque a comunicação terrestre entre o território brasileiro não se desenvolveu, permitindo o fim do isolamento entre as províncias. Tá? Então diz assim, a abertura das estradas que permitiu o rompimento do isolamento que vigorava entre as províncias do país, o que dificultava a comunicação em 1808. Então não foi basicamente isso. Tá bom? A letra E diz, o grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de Dom João VI para o Brasil, uma vez que cessaram as despesas de manutenção do rei e de sua família. A letra E também está incorreta porque desconsidera que o desenvolvimento econômico de Portugal só ocorreu em razão do monopólio estabelecido entre a colônia e a metrópole, e que com a vinda da corte para o Brasil e a abertura dos portos, esse sistema desmoronou, deixando os portugueses em uma enorme crise econômica. Então, com o processo de emancipação, Portugal acabou de fato quebrando. Tá? Então diz assim, o grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de Dom João VI para o Brasil, uma vez que cessaram as despesas de manutenção do rei e de sua família. Não ocorreu isso. Tá? Então vai continuar tendo grande despesa. Agora era basicamente local. Bom, pessoal, essas foram as questões, tá? Qualquer dúvida você pode mandar uma mensagem aqui nos comentários, ou também vou deixar meu e-mail aqui para que vocês possam mandar aí a sua dúvida em relação a esse assunto, tá? Então espero que vocês tenham entendido e até mais.